CBN Madrugada. Apresentação: Alves de Melo. Como você acompanhou pela CBN, o ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal, votou a favor da aceitação dos embargos infringentes no processo do Mensalão e elevou o placar da Corte a 6 votos a 5 em favor desse tipo de recurso. Na prática, haverá um novo julgamento de 12 dos 25 condenados na ação penal 470. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o Haroldo Lourenço, ele é consultor jurídico e integrante da Academia Brasileira de Direito Processual Civil e autor do livro Manual de Direito Processual Civil, lançado pela editora Forense. Doutor Haroldo, muito obrigado por atender ao convite. Seja bem-vindo ao CBN Madrugada. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar conversando com você e com seus ouvintes. O que o senhor achou do argumento apresentado pelo ministro Celso de Mello para fundamentar o voto a favor dos embargos infringentes? Olha, realmente a questão é bem controvertida, né? O ministro Celso de Mello foi bem sólido nos seus argumentos, bem forte nos seus argumentos, mas realmente a gente discorda um pouco do entendimento dele, porque realmente com a mudança da lei de 1990, o regimento interno está revogado tacitamente, então não poderia ser admissível embargos infringentes. E além do mais, ainda gera uma incompatibilidade assim, muito forte, porque agora você passa a admitir embargos infringentes nas ações penais originárias no Supremo, mas não tem previsão no STJ, não tem previsão no TJ, não tem previsão na primeira instância, o que gera mais controvérsias e mais polêmicas dentro do próprio Supremo, né? Um dos pontos que ele abordou foi a existência dos embargos infringentes como algo consagrado até em cortes internacionais, né? Na verdade, a tese que ele sustenta é que se por acaso não fossem permitidos os embargos infringentes, como acabou de ser admitido, poderia haver uma violação ao Pacto de Sorocera Costa Rica, uma convenção interamericana que asseguraria direitos fundamentais, direitos humanos, como o duplo grau de jurisdição. Mas, assim, tendo ou não os embargos infringentes, esse risco sempre ocorre. Esse processo é muito grande, então, assim, ele pode demorar, pode ser suprimido algum direito fundamental para alguns dos réus, como é um processo muito extenso, com um número elevadíssimo de réus, esse risco já ocorreria, tendo embargos infringentes ou não tendo embargos infringentes. Então, assim, a gente acaba usando discordar do voto do ministro Celso de Mello, como até uma outra parte dos ministros também divergiram. Afirmar que vai ter uma violação a direitos humanos ou direitos fundamentais, sempre pode ocorrer. E isso não impede de algum dos advogados dos réus irem até essa corte interamericana. Agora, doutor Haroldo, outra questão. Como ficam agora as próximas decisões com base nessa votação que aconteceu no Supremo Tribunal Federal? Esse é outro problema. O ministro Luiz Fux, por exemplo, ele mencionou que, por exemplo, tem pelo menos umas 400 outras ações penais envolvendo o mesmo assunto. E com esse entendimento agora que se admite embargos infringentes, todas essas ações penais deverão ser julgadas e admitidas embargos infringentes em todas elas. Então, assim, isso pode gerar uma reviravolta, um excesso de trabalho no Supremo Tribunal Federal e, geralmente, acaba gerando atravancar todas as demais ações no julgamento. Isso vai ter um reflexo jurídico, assim, de início quase que inimaginável em número de julgamentos. Vai aumentar consideravelmente, além do que eu comentei. Vão acabar surgindo teses que também teria que ser admissível no STJ. O STJ, por exemplo, ele julga os governadores. Pois é. Então, tomara que isso não aconteça um fato tão vergonhoso como acontecesse no Mensalão. Mas se nós tivermos um problema com governadores julgados no STJ, pode acontecer de ter um julgamento por maioria e ter que se admitir embargos infringentes, porque se o Supremo admite, deveria ter aplicado a mesma lógica. E isso pode acontecer no STJ, pode começar a acontecer no TJ e se discutir até eventualmente no primeira instância, no Tribunal do Júri, que as pessoas são julgadas e às vezes condenadas por maioria. Então, o consequente, com certeza, esse julgamento do Supremo vai ser um marco que pode trazer ainda essas consequências negativas. O ministro do Supremo, Luiz Fux, foi escolhido relator dos embargos infringentes de 12 condenados do Mensalão e que conseguiram, então, direito ao novo julgamento. Qual vai ser o trabalho dele, hein, doutor Haroldo? Como que será o trabalho dele? Isso. Na verdade, o trabalho dele vai basicamente com o acolhimento dos embargos infringentes, com o acolhimento da admissibilidade dos embargos infringentes, basicamente sobre os réus que interpuseram embargos infringentes, que foram condenados por maioria, vai ter um novo julgamento. Então o ministro Luiz Fux vai ter que fazer todo um relatório sobre as hipóteses
de todo enquadramento, semelhante ao que o Joaquim Barbosa fez. Toda uma relatoria, do processo, a imputação de quais crimes que foram, para que ocorra tudo de novo, um novo julgamento em relação a esses réus. Mas nesse caso não haverá revisor, não é? Nesse caso não haverá revisor, mas de qualquer maneira vai ter que ter um novo julgamento em relação a eles, só na tese que os condenou. Agora, com esse novo julgamento, não pode haver a prescrição de alguns crimes? Como é que fica a situação nesse caso? Olha, a questão da prescrição realmente eu acho difícil de acontecer. Com a aprovação do acordo anterior, já houve a interrupção da prescrição punitiva, então, da pretensão punitiva. Então, acho difícil acontecer isso. Então, essa tese da prescrição eu acho bem remota. A tese, que pelo menos me parece ser a da defesa, sem fazer um juízo de valor aqui, sem ter acesso diretamente ao processo, a tese é que eles querem ter um novo julgamento, enquanto não houver uma decisão definitiva com trânsito em julgado, não começa a execução penal, melhor, o cumprimento de pena. Não teria encarceramento de ninguém, não teria condenação definitiva e cumprimento de pena. Enquanto ficar nesse julgamento e não tiver o trânsito, quando a gente fala transitário, não caber mais nenhum recurso da decisão, enquanto não tiver condenação definitiva, no nosso sistema processual, nós só consideramos a pessoa como condenada depois do trânsito. Enquanto não tiver trânsito e ficar nesse julgamento, pode acontecer de novo de ficar mais um ano decidindo sobre o julgamento dos embargos infringentes. Enquanto isso, ninguém vai cumprir a pena por enquanto. E certamente haverá uma consequência política, já que entraremos no ano eleitoral, né? Com certeza, não, sem dúvida. É fato que todas as decisões tomadas pelo Supremo, pelos ministros do Supremo, todas as cortes dos tribunais superiores e do Supremo, todas as decisões deles, evidentemente, vão gerar implicações políticas e principalmente implicações sociais. O ministro Marco Aurélio até relatou muito isso. Com o julgamento do mensalão que ocorreu anteriormente, com as posições tomadas pelo Joaquim Barbosa, pelo ministro Joaquim Barbosa e outras, geraram um reflexo do judiciário perante a sociedade. E a partir de agora que se admitir os embargos infringentes, consequentemente pode gerar... O povo pode ir para a rua, podemos ter manifestações, coisas do gênero, porque pode gerar um descrédito do judiciário. Pelo menos essa é a minha opinião. Quando se admite os embargos infringentes e começa todo o julgamento novamente, que o processo é gigante, é enorme, então naturalmente vai ter uma demora. E isso vai trazer um papel, vai trazer um reflexo disso perante a própria sociedade. O judiciário é o termômetro da sociedade. Todo mundo espera do judiciário uma resposta mais rápida. Embora tenha sido uma decisão voltada aí pelo campo técnico, digamos assim, temos aí a possibilidade de uma crescente insatisfação com o judiciário, né? Com certeza, com certeza. Mas cumpre registrar, né? Assim, foi uma decisão no campo técnico, a gente não podemos criticar tecnicamente a decisão do ministro Celso de Mello, nem dos outros, do Roberto Barroso, dos demais que concordaram com essa opinião, mas a tese é bem discutível, a tese é bem questionável. Quando veio a lei de 1990, a lei 8.038, ela não disciplinou nada sobre os embargos infringentes, então teria o que nós chamamos de revogação tácita. Mas agora já foi a tese da maioria, então vai ter um novo julgamento. E já foi, inclusive, proclamado pelo ministro Joaquim Barbosa o resultado desse procedimento, né? Com certeza. Agora é irreversível. Vai ter julgamento dos embargos infringentes, não tem mais o que ser feito. Realmente temos que aguardar agora a conclusão do julgamento, que realmente eu acho difícil se concluir, por exemplo, antes, como você me mencionou, a época eleitoral. Sim. Quais são as próximas etapas do processo agora, doutor Haroldo? Bem, agora você vai começar a explanação do relator e tudo de novo. Vai começar um novo julgamento, cada ministro vai ter que votar novamente, inclusive o ministro Luiz Roberto Barroso, que entrou agora, uma composição nova no Supremo, então não sabemos qual é a posição dele sobre alguns crimes que aconteceram ali. Basicamente, nós temos todo o julgamento como nós vimos acontecer no julgamento inicial da ação penal 470. É porque naquela época, na fase inicial, no primeiro julgamento, a composição do Supremo era uma, agora mudou. Agora a composição é outra, E o ministro Luiz Roberto Barroso é um ministro, um constitucionalista de renome, evidentemente, e os seus votos podem influenciar. A ideia dos embargos infringentes é justamente o voto vencido influenciar nos outros votos que eram contrários. Então, realmente pode acontecer, é possível até se pensar numa reviravolta no julgamento. É possível. Eu estou conversando aqui na CBN com Haroldo Lourenço, consultor jurídico, integrante da Academia Brasileira de Direito Processual Civil e autor do livro Manual de Direito Processual Civil, lançado pela editora Forense. Bom, doutor Haroldo, qual o balanço que o senhor faz em torno dessa discussão dos embargos infringentes? Olha, o balanço que eu faço sobre essa discussão é que realmente vai gerar uma certa insegurança jurídica em todo o sistema processual.
Eu tenho muito medo dessas decisões. Não é que o Supremo não possa mudar de opinião, não é que as Cortes Supremas não possam mudar de entendimento, não é por aí. Mas, realmente, o entendimento desse do Supremo, enquanto você não tem o mesmo sentido no STJ, o mesmo sentido no TJ e na primeira instância, eu acho bem complicado. Eu acho que quebra muito segurança jurídica, quebra muita isonomia, e vejo pelo lado contrário, até como o ministro Celso Mello falou, que ele afirmou que se não fossem assegurados embargos infringentes, nós poderíamos ter uma violação ao direito fundamental. Mas, da mesma forma, estamos violando direitos fundamentais ao admitirmos os embargos infringentes. E tivemos nessa fase do julgamento também dos embargos infringentes, alguns ânimos exaltados também, né? O tempo fechou em várias ocasiões. É verdade, isso é realmente, tem que falar uma linguagem bem clara, o tempo fechou em várias ocasiões. Tivemos decisões polêmicas, como a do ministro Roberto Barroso, sobre a questão da influência política, da sociedade. Bem, o debate ele é democrático, isso eu não sou nem muito desfavorável, evidentemente, com um debate com uma certa elegância, que não é interessante vermos ministros discutindo sem ser teses jurídicas, evidentemente, levando para o lado pessoal. Mas isso é normal, isso é do debate. É normal num debate a gente se exaltar um pouco, defender as teses com mais veemência, desde que realmente a tese tenha um cunho jurídico e esteja visando realmente garantir os direitos tanto do próprio Ministério Público ao acusado e da sociedade, bem como dos réus. Eu não vejo problema em ter esses debates acalorados, não, eles são naturais. Eu vejo até com bons olhos. Nesse livro Manual de Direito Processual Civil, lançado pela editora Forense, quais são os aspectos principais que a senhora aborda? Tem algum que poderia ser ligado aí ao trâmite desse processo do mensalão? Olha, nesse meu manual, nessa obra que eu escrevi sobre o processo civil, na verdade o aspecto que está sendo abordado pelo mensalão, na verdade seria um aspecto das ações penais na competência originária. Também é direito processual, mas, por exemplo, no direito processual civil tem a mesma discussão sobre os embargos infringentes, se são admissíveis e se não admissíveis. O ministro Luiz Fux, na época, ele apresentou, aproximadamente um ano atrás, um projeto para a reforma do novo CPC. Nesse novo CPC se cogitou em se revogar os embargos infringentes, e a proposta era exatamente essa, revogação total dos embargos infringentes. E, como nós percebemos no julgamento, o ministro Luiz Fux manteve a harmonia com o seu entendimento. À época da redação do novo CPC, do projeto do novo CPC que está tramitando no Congresso... Código de Processo Civil, né? Desculpa, não falo Código de Processo Civil, CPC é o hábito, né? O CPP, que é o Código de Processo Penal, esses recursos estavam presentes nos dois dispositivos. No CPP, Código de Processo Penal, que é a parte penal das ações, foi revogado. No CPC, ele ainda existe. O CPC ele trata de matérias cíveis, enquanto o CPP trata de matérias criminais, né? No meu livro e outros autores sobre o tema, eu já tive a oportunidade de defender que os embargos evidentes devem ser revogados. Até porque nós caímos numa circunstância que, assim, se há de convite, é muito simples. A ideia de se permitir um novo julgamento pela Corte é uma revisão da decisão anterior. E isso não é segurança que a nova decisão vai ser melhor do que a anterior. Senão a gente vai começar a chegar a uma coisa infinita, é isso que eu tenho medo. Admite-se embargos infringentes, terá um novo julgamento. Vai que esse novo julgamento venha assim por maioria de novo, que pode acontecer. Sim. E aí você vai ter 11 ministros julgando novamente. Nós acabamos de comentar, se mudou a composição. Vai que você tem uma divergência de novo e acontece admitir novos embargos infringentes. Esse é o grande problema. Aí vai se arrastar por mais tempo e, como o senhor lembrou um pouco, aí vai trancar toda a pauta do STF também. Com certeza. A ação penal já está trancando a pauta do Supremo há muito tempo. E agora, admitindo um novo julgamento, é natural que os ministros concentrem energia nessa ação penal. E para ser julgado, evidentemente, até porque tem todo um reflexo social em cima desse julgamento. E os outros processos de outros jurisdicionados que estão para ser julgados no Supremo acabam sendo colocados para um segundo plano, é fato. É verdade, isso aí acaba complicando bastante. Já temos aí várias questões relacionadas à lentidão da justiça, né? E por falta até mesmo de estrutura em muitas situações. E agora mais esse problema aí no STF. Não, com certeza. Às vezes a gente critica um pouco a lei, existir esses recursos no nosso ordenamento, coisa e tal, mas evidentemente que o judiciário ele merecia uma reforma, uma atenção melhor na sua estrutura, literalmente, na sua estrutura física. Não podemos só criticar também a lei, coisa e tal, mas tem muitos magistrados, os ministros, eles trabalham com os seus servidores, com os seus assistentes, os auxiliares, mas a justiça de primeiro grau, primeira instância, o juiz que está em contato diretamente com as partes, infelizmente, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, eles não têm uma estrutura muito boa.
Tem poucos magistrados, tem poucos serventuários, poucos auxiliares da justiça, o que realmente dificulta muito o trabalho jurisdicional. E quando você consegue chegar ao Supremo Tribunal Federal, são 11 ministros para julgar um número absurdo de processos. Inclusive no mensalão, em vários trechos os ministros citaram assim, na folha 30.400 e não sei quanto, realmente é complicado. Não, é muito complicado. Você imagina o que seria você ter que fazer um novo relatório desse processo inteiro que o ministro Luiz Fux vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer todo um relatório de todas as imputações penais, todos os apontamentos de crime que estão sendo feitos para os réus, descrever as suas condutas e fazer a conclusão do seu julgamento para depois disso os demais ministros revisarem para dizer se concordam ou não com o voto do ministro Luiz Fux. Ou seja, vai levar pelo menos uns 6 meses, né? Pelo menos uns 6 meses. Eu acho que nada menos que isso. É um trabalho hércules, um trabalho bem pesado, realmente. É um trabalho muito difícil de ser feito. E sempre pensando no que nós começamos a nossa conversa. Se alguma falha acontecer, se algum julgamento não for bem fundamentado, se alguma tese não ficar bem esclarecida, você pode novamente ter uma violação a direitos fundamentais e gerar e suscitar uma provocação da Corte Interamericana. E novamente você teria um novo julgamento, um novo recurso, tudo podendo protelar o processo no Supremo Tribunal Federal. Doutor Haroldo, muito obrigado então pela participação aqui na CBN e pela brilhante análise a respeito desse caso do mensalão. Para mim foi um prazer, sempre que precisar é só entrar em contato. Haroldo Lourenço é consultor jurídico, integrante da Academia Brasileira de Direito Processual Civil e autor do livro Manual de Direito Processual Civil, lançado pela editora Forense. CBN. CBN Madrugada. Apresentação Alves de Mello. Como você acompanhou pela CBN, o ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal, votou a favor da aceitação dos embargos infringentes no processo do mensalão e elevou o placar da Corte a 6 votos a 5 em favor.